e vamos começar. Querido Deus e eterno Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, eu quero te agradecer, te glorificar, porque o Senhor é fiel, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. E estamos mais uma vez aqui na tua casa para aprender a tua palavra, para te glorificar, te adorar, te exaltar, te engrandecer, Senhor. Senhor, eu te louvo porque verdadeiramente o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, através da tua palavra, através da oração, e estamos gratos ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua proteção, porque o Senhor é bom, porque é eterna a sua misericórdia, a tua fidelidade se estende à nossa vida de geração após geração. Espírito Santo, eu quero te engrandecer e te agradecer pela vida de cada irmão que está aqui nessa manhã, daqueles que estão acompanhando nas redes sociais, que não puderam chegar por motivo justo, o Senhor conhece, e que o teu nome possa ser glorificado. Muito obrigado, nós te louvamos, abençoa a nossa vida, abre o meu entendimento, me dá sabedoria, graça, discernimento, conhecimento para passar o conhecimento e o estudo aos teus filhos para a glória do teu nome. Nós vamos começar uma nova carta de Paulo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmão. Um bom dia a todos. Amém. Pode abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Procure aí. Você que está em casa, que Deus te abençoe e te guarde. Também você pode pegar uma Bíblia aí e abrir na primeira epístola de Paulo a Timóteo. E nós vamos aprender nessa manhã, vamos dar início a essa carta, para que o nome do Senhor Jesus, ele venha a ser glorificado. Amém, irmãos? Então vamos lá. Queridos, hoje nosso ponto inicial, nossa partida inicial hoje, é falar sobre essas epístolas de Paulo. Está colocado lá o pendrive, tá? Tá aqui. E a gente vai falar sobre essas epístolas, 1 e 2 Timóteo. 1 Timóteo tem 6 capítulos, tá? Então eu vou trabalhar 3 capítulos hoje, e domingo que vem o diácono Leonardo vai estar trabalhando os 3 últimos capítulos dessa primeira carta, para que a gente possa dar continuidade ao nosso calendário. E essas epístolas, elas fazem parte, como vocês estão vendo aí, das 13 epístolas de Paulo na Bíblia Sagrada, tá? Elas fazem parte dessas epístolas de Paulo, e elas são conhecidas como epístolas pastorais, porque diferente de, por exemplo, de Efésios, de Romano, de Colossenses, de Tessalonicenses, que são epístolas mais teológicas, elas são epístolas que tendem mais para o rumo da teologia, de ensinamento, de questões sobre a fé cristã. Essas epístolas, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon, elas são consideradas mais cartas pessoais, né? Paulo escreveu a Timóteo, Paulo escreveu a Tito, Paulo escreveu também a Filemon, sobre Onésimo, e elas têm um cunho mais pastoral. Elas vão falar mais sobre cuidado, sobre responsabilidade, sobre como tratar santidade, coisas práticas da vida de um crente. E esse nome, epístola pastoral, ele foi falado a primeira vez em 1274 por São Tomás de Aquino. Foi esse grande teólogo, há muito tempo atrás, pelos seus grandes estudos, que intitulou as cartas de Paulo como epístolas pastorais, essas epístolas pastorais. E a autoria, irmão, a gente pode ver tanto pelos pais da igreja, por exemplo, o Canon Mauritaniano de 170 depois de Cristo, um tipo de Bíblia. Canon é uma lista de livros. Eles vão atribuir a autoria dessa carta ao apóstolo Paulo. Só no final do século XIX, foi que a epístola de Timóteo, as epístolas de Timóteo, elas começaram a ser questionadas enquanto a autoria paulina, tá? Mas se você observar aqui no último ponto do meu slide, nós temos aqui Irineu, Clemente, está aí a data que eles viveram, mais ou menos, tá? Irineu 187, Clemente 194.
Tertuliano 200, e esses homens aqui, eles foram homens que foram pais da igreja. Então, esses homens, eles estão coladinhos ali nos apóstolos, ou nos discípulos dos apóstolos. Então, o testemunho deles sobre a carta pesa muito. Por exemplo, são homens que estão bem perto ali da passagem de Cristo pela terra, né? Século I, século II, e alguns deles, como eu estou dizendo, eles foram discípulos dos apóstolos. Então, tanto Irineu, Clemente de Alexandria, como Tertuliano também, eles disseram que a autoria dessa carta, ela é uma autoria paulina, foi Paulo que escreveu essa carta. Então, esse testemunho desses homens vai pesar muito, né? E, como eu disse para vocês, no final, só a partir do século XIX ali, alguns críticos textuais, eles começaram a questionar se verdadeiramente tinha sido Paulo o autor dessa carta a Timóteo. A data dessa carta, irmão, ela vai cerca de 63 depois de Cristo. Na verdade, ela está ali no interim próximo à epístola de Pedro, né? Pedro também poderia ter sido escrito em 62, em 63, ou em 64 depois de Cristo, bem ali perto desse interim. E essa data aqui é uma data muito peculiar, porque em 64 Paulo morre. 62, 63, 64 ali no Império de Roma, Nero está governando, ele é o representante, o contexto é esse, e Paulo ele vai estar ali no seu interim. E essa carta aqui, ela é a carta são duas cartas, tá? Da primeira prisão em Roma, pode ser que tenha sido escrito durante a sua primeira prisão em Roma, ou durante a segunda prisão em Roma também, essa carta poderia ter sido escrita. E quem foi o destinatário? Na verdade, irmão, Timóteo, nós vamos ver aqui quem era Timóteo, ele vai assumir uma grande responsabilidade, E quando eu coloco aqui o destinatário como o jovem Timóteo, por isso que eu falo que ela é uma carta pessoal, diferente da carta aos irmãos da Galácia, daquelas regiões, Paulo não está escrevendo para comunidades em si, Paulo está escrevendo para um filho na fé. E Timóteo tinha tudo para dar errado na obra. E ele vai receber aqui, vou falar no português aqui bem claro, né? Ele vai receber aqui um abacaxi muito forte, irmão. Ele vai pegar um abacaxi muito forte para ele tomar de conta. Então, esse jovem precisava mesmo ser provado na casca do alho, para que ele pudesse dar continuidade à obra do Senhor. E ele tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque esse jovem Timóteo, que era aqui, filho de pai grego e mãe judia, natural de Listra, foi influenciado pela mãe Eunice, pela avó Loide, porque ele tinha tudo para dar errado. Ele foi convertido pelo ministério de Paulo, tá? Timóteo é filho de Paulo na fé, e ele era jovem, tá? Tímido e doente. Ele tinha um problema no estômago, inclusive Paulo, em uma das cartas, aconselha ele a tomar um pouco de vinho. Não era para ele se encharcar e ser um beberrão, como muitos leem esse texto e falam que vinho está liberado, mas esse vinho aí, ele tinha um cunho medicinal. Paulo disse para que ele pudesse tratar uma enfermidade que ele tinha, e disse: toma um pouco de vinho que vai te fazer bem, porque Timóteo tinha um problema no estômago. Aqui a gente pode observar também que a cura divina, irmão, ela não depende somente do homem. Como é que um homem como Paulo, que realizou tantos sinais, que o lenço dele curou, que ele foi picado por uma víbora, que sobreviveu a vários naufrágios, que foi um mártir do evangelho, que foi um proclamador, um missionário, ele não conseguiu orar e Deus curar a doença de Timóteo? E como é que esse mesmo Paulo também, será que Paulo não tinha fé? É engraçado, né, irmão? Ele tem fé para fazer outras coisas tremendas, mas não tem. Será que o mesmo Paulo não conseguiu também ter fé possível para tirar o famoso espinho na carne, que ele vai falar na segunda carta aos Coríntios? Será que isso vai acontecer verdadeiramente? Então a gente vai observar que o fato de nós termos alguma enfermidade, ontem eu estava pregando numa igreja lá no Mangueirão, o Rafael estava comigo, juntamente com a irmã Aline também, e o pastor daquela igreja tem 94 anos de idade, irmão. Eu estava vendo aquele senhor dando aquela bênção apostólica ali, já quase sem fôlego de vida, né? Mas 94 anos, ele hospedou na casa dele Daniel Berg e Gunavingre, né? É a história viva ali, aquele senhor.
Então ali eu falei, Senhor, assim que eu quero terminar os meus dias se tu não voltar, mesmo não conseguindo mais a tua obra, nem que seja para dar a bênção apostólica, estar ali. E Timóteo era tímido, ele era doente e ele era jovem, então humanamente falando, não daria certo, né? E escute, irmão, ele não vai pegar uma igreja qualquer. Timóteo vai pegar a igreja mãe da Ásia Menor. Timóteo vai pegar a igreja de Éfeso para pastorear. Muito bem. Então a gente pode observar que nas epístolas de Timóteo, o propósito das epístolas de Timóteo são: Paulo quer organização da igreja, Paulo quer preservação da sã doutrina. Olha isso, irmão. Paulo também vai querer o combate. Olha aí esse abacaxi que Timóteo vai receber. Timóteo vai receber, ele vai ter que combater os falsos mestres, contra a soberba arrogante, ascetismo rigoroso, que nós trabalhamos muito isso aqui nas outras cartas de Paulo, tá? A imoralidade desenfreada, que o mundo greco-romano do século I, vocês sabem que é fundado na prostituição, libertinagem, idolatria, sexo, culto, tudo isso muito forte naquele contexto, ganância sem limite e muito legalismo extremado. Você pode observar que ao mesmo tempo que Timóteo está lutando contra gregos que não conhecem nem um pouco de Bíblia, e não conhecem nem um pouco de Deus, irmão, olhe para mim aqui, por favor, não tire sua atenção daqui, deixe o pessoal chegar, e eles estão também lutando contra um legalismo extremado. Como assim? De pessoas que já conhecem as Escrituras, mas que estão dando a sua versão sobre as Escrituras. Então, ou Paulo está um pouco fora de si, ou ele não sabe muito bem o que é que ele tem que fazer para que esse rapaz aí possa dar continuidade a essa igreja aí. Então ele vai preparar esse rapaz, ele vai discipular. É muito típico paulino, é muito típico do ministério paulino, Paulo preparar pessoas para que essas pessoas possam assumir o trabalho do Senhor. Então a gente tem aqui, propósito: organização da igreja, preservação da sã doutrina e combater os falsos mestres contra todos esses pontos aqui. Então a gente pode observar que não é um contexto fácil, verdadeiramente, que ele está passando. Nós vamos fazer uma análise bíblica e teológica, como eu disse para os irmãos. Hoje eu vou do capítulo 1 até o capítulo 3, e domingo que vem, capítulo 4, 5 e 6 vai ser trabalhado, já que a carta são 6 capítulos. Então nós vamos olhar aqui e vamos observar. Você pode prestar atenção. Timóteo está em Éfeso para preservar a sã doutrina. Você pode abrir a Bíblia comigo, a Bíblia já está aberta. E o texto bíblico vai dizer assim, contra os da circuncisão, as fábulas judaicas e os debates teológicos. Paulo vai dizer, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permaneças ainda em Éfeso, para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovam discussões que o serviço de Deus na fé, discussões do que o serviço de Deus na fé. Irmão, você pode prestar atenção, olha que coisa interessante isso. Paulo está em outra cidade, admoestando Timóteo que vai assumir uma nova igreja, né? O pastor Timóteo, o jovem pastor Timóteo, mas ele está preocupado com o ensinamento da igreja. Olha, rapaz, lá não vai ser fácil, tem falsos mestres, tem judeus legalistas, tem gregos imorais, tem fábulas, tem um pessoal lá que gosta de parolar, de falar, tem um pessoal lá que gosta de genealogia, que gosta de história, mas eu quero te admoestar a que tu permaneça na sã doutrina. Vamos focar nisso aqui, porque o Paulo sabe, irmão, que o que vai conduzir uma obra não são métodos humanos. Paulo sabe que o que vai conduzir uma obra não são táticas e técnicas humanas, pragmatismo, não. Paulo sabe que o que vai conduzir uma obra é permanecer fiel à sã doutrina. Irmão, é muito unânime isso nos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, quando nós pegamos os apóstolos e o próprio Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira viagem missionária, do capítulo 16 ao capítulo 18, a segunda viagem missionária, do capítulo 19 ao capítulo 26, a terceira viagem missionária. Quando a gente vai observar Paulo fazendo as suas viagens missionárias, porque o foco do livro de Atos vai ser Paulo, nós vamos observar de uma forma muito forte, que tantos os apóstolos, os 12 do Cordeiro, como Paulo, focaram muito na palavra.
É impressionante, olha Pedro dizendo no livro de Atos, vocês se preocupem com outras coisas, nós vamos nos preocupar com o ministério da palavra. Por quê? Porque eles sabiam, irmão, que o que ia fazer esse povo crescer, prosperar, a igreja evoluir, era a pregação das Escrituras. E hoje, tá, irmãos, infelizmente hoje, as igrejas mudaram esse foco. Nós estamos entrando em reuniões que os irmãos estão num culto de 2 horas, estão cantando 1h30 ou mais, e dando pouquíssimo tempo para a explanação das Escrituras. Então, muito bem. Outra coisa, Timóteo, a admoestação de Paulo ao jovem pastor Timóteo, qual foi? Ele teria uma grande tarefa, tu vai ter que combater. Tu vai ter que combater o quê, pastor? Tu vai ter que combater tudo isso aqui, ó. Tu vai ter que combater soberba arrogante, o ascetismo deles, a imoralidade desenfreada, a ganância sem limite, e também tu vai ter que combater o legalismo extravagante, certo? Então a gente observa nesses pontos paulinos aqui, nós vamos observar nesses pontos paulinos aqui, que a preocupação de Paulo é essa, organizar a igreja, como pastor, com a preservação da sã doutrina, esse é o segredo. Se um pastor estiver cunhado com as Escrituras, Deus ele vai se responsabilizar com a obra. Então Timóteo tinha a faca e o queijo na mão e um professor excelente para que ele pudesse continuar aí a sua caminhada. Amém, irmãos? Então vamos lá. E o legado dele a Timóteo foi, vamos ler aí capítulo 1, versículo 19, versículo 20, por favor. Você pode abrir sua Bíblia. Você que está em casa também, você pode abrir sua Bíblia aí, está nos acompanhando ao vivo, que vai nos acompanhar depois no YouTube. Você pode abrir 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: mantendo a fé e boa consciência. Vamos ler desde o 18, irmão. Esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aí ele vai dar o exemplo de 2 pessoas que rejeitaram a boa consciência, que rejeitaram andar nas Escrituras, que rejeitaram andar na admoestação do Senhor, que rejeitaram andar na admoestação bíblica, que é Himeneu e Alexandre. Leia o verso 20. Dentre esses contam Himeneu e Alexandre, que aborreceram tanto Paulo que ele entregou eles a Satanás. Então a gente pode observar que Paulo está dizendo, olha, tu vai perseverar os ensinos, a única forma de combater os da circuncisão, o extremismo judaico, o liberalismo grego, o ascetismo grego, a libertinagem grega, a única forma de lidar, irmão, porque preste atenção, nós sabemos que ser cristão ou tomar uma posse de cristianismo não é fácil, porque a gente vai muito na contramão de tudo aquilo que o mundo nos oferece. E por isso nós ganhamos a nomenclatura de diferentes. E andar no sistema cristão, bíblico, realmente ele não é fácil, porque a gente vai estar rodeado de muitas coisas. E se a gente não optar em verdadeiramente viver dentro daquilo que as Escrituras Sagradas nos colocam como uma estação, o mundo vai nos influenciar e não vice-versa. Nós não vamos influenciar o mundo. E Paulo está dando aqui o segredo para ele. Olha, Timóteo, preserva os ensinos para a igreja. É como se ele estivesse falando assim, ó, sabe por que deu certo para mim? Porque eu não fui com as minhas ideias, eu fui com a palavra de Deus. Sabe por que as igrejas por onde eu passei, Timóteo, foram plantadas e cresceram sólidas? Porque, irmão, presta atenção, uma coisa é ter igreja, outra coisa é ter uma igreja sólida. Uma coisa é ter uma igreja, outra coisa é ter uma igreja ensinada. Por isso que eu não concordo com pastores que digam, eu tenho 60 igrejas, quantas têm ensino? Quantas têm qualificação de mão de obra? Quantas tem? Você anda nas ruas, você vê 100 Assembleia de Deus, vamos falar de Pará, que é o nosso contexto, você vê 100 Assembleia de Deus, você vê 30 quadrangular, você vê 4 batista e 1 presbiteriana. Só que se você for nas 4 batistas e 1 presbiteriana, o pastor lá é bacharel em teologia, o pastor é qualificado, o pastor passou por um seminário. Por quê? Porque ele está observando uma admoestação bíblica, a mesma admoestação que Paulo deu a Timóteo. A gente precisa falar disso, é porque essa carta engloba isso verdadeiramente. O capítulo 2, esse vai ser um princípio de Paulo em todas as cartas. Você vai pegar as 13 cartas e Paulo era um homem de oração, tá?
Ele vai orar por todos, fazer essa oração. Ele vai orar pelas lideranças, tá bom? Você tem orado, irmão, pelo seu líder? Oração pela liderança, e vai dizer que isso agrada a Deus. Vamos ler aqui, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Antes de tudo, pois exorto que se use prática de súplicas, orações e intercessões e ação de graça em favor de todos os homens. Olha a demonstração, oração por todos, em favor dos reis, aí ele vai falar de lideranças, e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos a vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Os arminianos amam esse texto, né? Está vendo? Está aqui, ó. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Só que todos aí que ele está falando não engloba a totalidade. Quem são os todos que ele fala aí? São os todos do versículo de número 2. Os todos são em favor dos reis, das lideranças, dos homens, daqueles que se acham investidos de autoridade. É desse todos que ele está falando, tá? Porque isso vai agradar a Deus. E também aqui no 2:11, Paulo vai dizer algo muito interessante. Ele vai falar assim, olha, a mulher não pode ensinar. As feministas odeiam Paulo, vocês sabiam disso? Toda mulher feminista, ela odeia o apóstolo Paulo, porque elas dizem que Paulo era um homem machista. Paulo era um homem que não deixava a mulher crescer. Só que quando a gente olha para a cultura judaica, irmão, há um texto em Atos dos Apóstolos que foi citado, que é um texto do profeta Joel, e foi citado por Pedro em Atos 2, olhe para mim aqui, por favor, que diz que no derramado Espírito, e derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Esse toda a carne aí não engloba só homem. Vossos filhos e filhas profetizarão. E profetizarão no Novo Testamento não é pregação do Evangelho? Sim ou não? É pregação do Evangelho. Alguns irmãos reformados levam isso aqui de forma literal. E os irmãos que não acreditam nisso de forma literal, eles defendem. Vamos ver esse texto, capítulo 2, versículo 11, rapidamente, por favor. O nosso objetivo aqui é fazer você observar os textos na Bíblia. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. A cultura judaica, quando você pega lá no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, você vai ver Sara falando para Abraão, meu Senhor. Então a cultura judaica cresceu, a mulher não falava na sinagoga, a mulher não ensinava na sinagoga, porque quem tinha um compromisso de ensinar a mulher era o marido. E o marido, então, ela poderia dentro de casa, indagar ou perguntar ou questionar o marido. Mas se isso fosse feito em público, isso seria um certo tipo de afronta. Só que as pessoas que entendem de forma diferente, elas falam, não, a mulher não tem. Irmão, cá para nós, as mulheres são usadas pelo Espírito de Deus. Cadê as irmãs, irmão? Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Sim ou não, irmã? As irmãs sabem falar do Evangelho, sim ou não? E às vezes até muito melhor do que o homem. Se tem mulher feminista, tem muito homem que é machista, viu? Porque acha que Deus só usa a boca dele. Não, porque a mulher ela tem que ter outra função. Cozinhar, passar, lavar para ti infeliz. Não, derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Essa promessa também alcançou as mulheres. Dá glória, irmã, pelo amor de Deus. Essa promessa alcançou as irmãs também. Então as mulheres também são aptas. Ah, pastor, mas tá, irmão, isso aqui é algo cultural, viu? Isso aqui é algo cultural. A mulher pode sim falar em público, a mulher pode sim. Outra coisa, se os homens não querem falar, as mulheres falarão, né? Como o pastor Gilmar Santos disse assim, se o Espírito Santo usou o ventre, por que não pode usar a boca? Né? Então que as mulheres continuem sendo porta-vozes do Evangelho, em nome de Jesus. Ele vai dar demonstrações aqui, no verso 9 ao 15, ele vai dizer que as mulheres, presta atenção às mulheres cristãs. A atenção que Paulo, no capítulo 2, verso 9 e 15, se preocupa com a questão do testemunho. Eu preciso ler esse texto com as irmãs. Vamos lá, capítulo 2, versículo 9 ao versículo de número 15, a gente tem muita coisa boa ainda aqui, irmão. Diz assim, vamos ler desde o 8, que é a sessão, do 8 ao 15. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, está vendo, irmã? Mulher cristã, serva de Deus,
que as mulheres em trajem decente, aleluia, se ataviem com modéstia, bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário de espessura. Aqui é clássico, e é nítido, visível. Olhe para mim aqui, que Paulo está falando de mulheres que querem seduzir outros homens. Escute, irmão, você que usa o seu adereço, o seu brinco, o seu batom, aqui nós não somos uma igreja arcaica, e aqui nós não estamos debaixo de legalismo de homem. Paulo não condena adereços na Bíblia, Paulo condena o mau uso desses adereços. O que Paulo condena na Bíblia não é a mulher se cuidar, fazer uma chapinha, cuidar do seu cabelo, colocar um batom, uma maquiagem. O que Paulo condena é o quê? Ele diz assim, olha, que os adereços de vocês, o que chame a atenção não sejam os adereços externos. O que a irmã Adriana tem na orelha, o que a irmã Sandra tem na orelha, a orelha da irmã Sandra não é furada. O que tem a irmã na orelha, não. Paulo está dizendo que os adereços de que chame a atenção sejam as qualidades interiores. Ele vai dar o exemplo de Sara, que Sara não usava adereços, mas os adereços que sobressaíam eram o quê? A submissão dela ao seu esposo, a sua qualidade de mulher humilde e a sua qualidade de mulher sábia. Então Paulo está dizendo assim, Deus quer que vocês, mulheres cristãs, sejam decentes, que vocês usem os adereços de vocês, mas que eles não chamem atenção, que o que chame atenção são as qualidades interiores que vocês têm. Aí ele vai dizer no versículo de número 10, porém com boas obras, como é próprio das mulheres, aí ele vai dizer que a mulher aprende em silêncio, e não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Não era o contexto das mulheres fazerem isso lá, quem fazia isso naquela cultura eram os homens, sim ou não? Amém ou não amém, irmão? E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação do bom senso. É interessante que foi a mesma mulher que caiu, que foi a mesma que trouxe o Salvador ao mundo, né, irmão? A mesma mulher que transgrediu, foi a mesma mulher que trouxe o Messias para dar a salvação a todo mundo. Então Deus fez um plano sim de redenção, e Paulo está tratando dessa atenção que as mulheres devem ter. Irmão, no ministério bíblico, e Paulo está falando de ministério nessa carta, olha o que nós temos aqui, nós temos apóstolos. O que é um apóstolo? Vamos ler no 3, todo mundo, 3? Não, vamos lá, irmão. Depois tem uma sopa para todo mundo tomar, no 3. 3. A palavra apóstolos no grego significa um missionário, tá? Nós pregamos Apocalipse 21, terça-feira passada, e lá tem 12 fundamentos de 12 apóstolos. Se tem um 13º apóstolo, tem que mandar colocar mais um fundamento lá na Santa Jerusalém. Então eu não acredito, alguns irmãos que acreditam diferente, não vou frisar só o meu lado, eles acreditam que o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, que fala dos dons ministeriais, uns para apóstolos, profetas, pastores, doutores e mestres, eles dizem que aquilo ali dá função para um novo apostolado. Só que preste atenção, irmão, se eu usar esse texto como base para defender um novo apostolado, uns para apóstolos, outros para profetas, a gente vai ter que consagrar também um profeta aqui, para esse profeta ser um representante da igreja, né? Aí um pouco complicado entender dessa forma. Mas preste atenção, um profeta. O que era um profeta? No 3, todo mundo, 3. É igual hoje, né? Hoje os profetas usam o Espírito. Na Bíblia o Espírito usava os profetas, né? Mas preste atenção, o que é a palavra atalaia? É aquele que recebe a mensagem e não a adultera. Se Deus falou até 10, ele não pode falar 11 e nem pode falar 9. Ele tem que falar do jeito que Deus mandou. O próximo é um evangelista, é o Rafael, evangelista, um pregador, no 3. As convenções criaram evangelista local. Complicado, irmão. Um evangelista é um missionário. Se você observar, o apóstolo não é um missionário que saía pregando? Biblicamente, um evangelista e um missionário, eles têm a mesma função. Ou melhor, um apóstolo e um evangelista, eles têm a mesma função. Eles são o quê?
alguém que não são estabelecidos em um lugar, que viajam pregando o evangelho. O Rafael tem que sair em algum momento pregando o evangelho, viajando para pregar o evangelho. Ele já faz isso. Olha só, e o outro, poimen, pastor. Se você observar lá em cima, eu coloquei no ministério bíblico. É isso que a Bíblia traz de função de ministério. O resto é invenção humana, tá? Poimen, no 3. Então nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastor. Vamos para o próximo aqui. Um diácono, ou melhor, um didáscalos, um mestre. O que significa isso, pastor? Um mestre, um instrutor, um rabi que instruía a lei. Sabe o que é interessante? Que Paulo aqui nessa carta, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, vai dizer que um diácono precisa ser um mestre. Travou, irmão, agora? É Paulo que está falando, viu? Paulo está dizendo que qualquer pessoa, seja um bispo, um presbítero, um diácono, um evangelista, um pastor, um apóstolo, eles vão precisar ser didáscalos. Eles vão precisar, irmão, os sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram quem? Os top dos top dos top dos top. Eram os homens que mais conheciam de Bíblia, de instrução, até porque eles tinham que instruir o povo, sim ou não? Abaixo dele tinha os levitas, que também eram os top dos top dos top, igual os levitas de hoje. Os levitas da Bíblia sabiam Bíblia até o tutano. Sabiam tudo, eles cantavam os salmos, eles doutrinavam a nação com os salmos. E ele está dizendo aqui que para o ministério, olha, eu tenho que ter um mestre. Ah, pastor, mas mestre é um dom, todo mundo não vai ser mestre. Concordo com você. Mestre é um dom, sim ou não? Sim ou não, irmão? Então, se você quer ser algo tipo pastor, tipo um presbítero, e você não tem um dom de ser mestre, você tem que procurar uma outra função no corpo, porque você não vai encaixar, não tem como, viu, irmão? Biblicamente falando, é difícil conciliar a pessoa ser tal coisa e não ter o dom de ensinar, é complicado. Episcopo, bispo, supervisor de igreja. Engraçado que o camarada era pastor, ele falou assim, não, eu quero crescer, agora eu vou ser bispo. E biblicamente o bispo ele está inferior ao pastor, porque ele é um supervisor local, ele é um superintendente, é como se aqui tivesse um pastor local e esse bispo fosse o quê? Um representante inferior que fosse supervisor das outras congregações. Você está entendendo? O outro, um presbítero. Aí olha só, o presbítero já era uma pessoa mais velha, uma vez eu nunca me esqueço disso, tinha um rapaz conhecido nosso, alguns irmãos aqui conhecem também. Aí a gente conversando assim, tal, um pastor, porque presta atenção, irmão, olhe para mim aqui, deixa o pessoal chegar, por favor. Olhe para mim aqui. Os líderes consagram as pessoas para segurar elas na igreja e para ter dízimo. Sim ou não? Muitos fazem isso. O camarada ter um dízimo bom, olha, final do ano tu vai ser evangelista, em nome de Jesus. Final do ano tu vai ir para o diaconato. E o camarada não tem a mínima noção de ministério, de palavra, de ensino, está cru na Bíblia, nunca leu a Bíblia toda, não conhece as Escrituras, mas ele acha bonito pregar e acha que ministério se resume em pregar. Meu irmão, escute, tem pessoas, olhe para mim aqui, por favor, irmão, não tire sua atenção daqui, você acaba tirando a minha atenção também. Tem pessoas que elas têm extremamente um lindo dom para ministrar a palavra, mas elas estão desqualificadas do ministério por outras áreas da sua vida que não se encaixam biblicamente. Então não se resume a ter um dom de falar, oratória, retórica, não se resume a isso. É um conjunto de coisas. Se você prestar atenção aqui, uma pessoa mais velha, um ancião, e ele, o presbítero, ele tinha que ter a qualidade de um bispo, ele tinha que ter a qualidade do pastor e ele tinha que ter a qualidade de um mestre. Na verdade, presbítero, pastor e bispo na Bíblia são sinônimos. Ambos teriam que ter todas essas qualidades. Não tinha como não ter essas qualidades, biblicamente falando. Por que as igrejas de Paulo deu certo? Porque Paulo não consagrou por dízimo. Paulo não consagrou por amizade. Paulo consagrou dentro da demonstração que ele recebeu. Ele diz, eu recebi isso do Senhor. Por isso deu certo. As campanhas missionárias, as igrejas frutificaram, as igrejas cresceram, porque Paulo se preocupou em fazer tudo isso aqui. Agora você preste atenção.
falando do rapaz. Aí nós conversando, aí alguém consagrou esse homem presbítero. Hoje ele é pastor já. Aí conversando, estava eu, ele, mais algumas pessoas e o pai dele aqui. O pai dele é uma figura. Aí ele olhou para ele e falou assim: rapaz, quem foi o doido que te consagrou presbítero? O pai dele, irmão, falou para ele isso, aqui dentro da igreja, numa escola bíblica. Quem foi o doido que te consagrou presbítero? Ele falou: tu lá é presbítero, rapaz, tu não, nem a Bíblia tu sabe direito. Deus usando o pai dele. Deus falando com ele, irmão, o pai dele brincando, mas é verdade. As pessoas não têm a mínima noção. As pessoas estão 1 ano no ministério, já tem cargo eclesiástico, ministerial, já são diáconos, já não é bem por aí. Precisa ter raiz e precisa passar por um discipulado. Viu? Tudo se baseia no discipulado. E o outro, o último, diácono, garçom, o servo, ministro. E segundo Paulo escrevendo a Timóteo, ele precisa ser apto para ensinar. Não é o diácono vir aqui, irmão. Até porque ele não é o dirigente da congregação, quem é o pastor. Não é ele vir aqui fazer uma exegese de todo o texto, não. Mas ele pelo menos precisa saber pontos básicos da fé cristã. Ele precisa conhecer os fundamentos principais da fé cristã. Ele precisa disso. Amém? Amém ou não amém? Então vamos lá. Essa lista que nós vimos, ela é um padrão bíblico de servos chamados para o ministério. Ser chamado para o ministério é bênção de Deus. Porém, nós temos as condicionais. A má escolha dos obreiros tem sido um dos principais fatores da obra de Deus estar sofrendo essa má escolha, tá? Eu falo para os irmãos que tem aqui, tem alguns irmãos aqui em comum que são mais meus amigos chegados. Se vocês observarem, nós temos 8 anos de igreja aqui, e às vezes nós consagramos uma pessoa ou duas, e talvez nem tenha consagração esse ano, ou tenha, né? De pessoas que possam ser elevadas ou outras que possam ser consagradas. Tem pessoas que não almejam o ministério, porque não querem represália, né? E almejar o ministério é receber os frutos do ministério, as bênçãos do ministério, mas também é receber a cruz do ministério, as represálias do ministério, e as pessoas não querem represália. Então, se não quer represália, realmente nem se envolva, porque terão represálias e muitas represálias, tá? E a má escolha disso tem sido um sofrimento muito grande para as igrejas. Aí olha só, aí Paulo vai falar aqui, ó, a palavra ministério, a palavra grega episcope, que significa ministério, ser um inspetor, ser um supervisor. Ele começa o capítulo 3 dizendo assim, ó, quem almeja o ministério, excelente obra almeja. É bom ou não é o ministério, irmão? Esse amém aí, só um Jesus na causa. É bom ou não é o ministério, irmão? Amém, é bom, irmão, o ministério é bom, servir a Cristo é bom, servir a Deus é bom, isso é maravilhoso, não tem uma missão maior. Dr. Billy Graham que disse, né, que ele não ia se candidatar à presidência da República, porque ele não ia se rebaixar, ele era arauto do Evangelho. Então ser um cristão que serve o reino é coisa maravilhosa. Aí só que tem o quê? Tem as condicionais, os deveres dos bispos e diáconos, ó, do capítulo 3 do verso 1, irrepreensível, marido de uma mulher, são as qualificações para você vir, vigilante, sóbrio, honesto. Irmão, o que tem de crente que compra os outros e não paga? O camarada quer fazer parte do ministério, mas a vida dele financeira é toda irregular. O pastor tem que supervisionar essas pessoas, e essas pessoas estão desqualificadas para entrar no ministério. Desqualificadas. Você tem que cumprir com as suas obrigações com o Estado, pagar a sua energia, pagar a sua água. Você precisa cumprir com suas obrigações. Uma coisa é você não ter para pagar, outra coisa é você ter para pagar e não pagar por causa de caráter. E esse homem ou essa mulher está desqualificado para participar do ministério de Cristo Jesus. Porque se você colocar uma pessoa dessa na igreja, mas prega bem, não interessa, canta bem, não interessa, não se resume a isso, não se resume a isso. Nossas igrejas estão doentes, nossas igrejas estão fracas, nossas igrejas estão raquíticas, por causa de falta de mão de obra. E o que tem de crente, irmão, que leva as coisas com a barriga, não se importa em ser vitupério para o nome de Jesus, e escandalizar o nome de Cristo, ele não está nem aí. Mas é meu amigo, cresceu junto, conheço há 10 anos, não interessa.
Se não tiver dentro das qualificações paulinas, não chame para o ministério que vai dar trabalho. Hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo 3, do 1 ao 16. Os que estão aqui me ouvindo, que já são obreiros, que já são diáconos, vocês sabem, né? A casa trabalha com ensino, o Avivamento na Palavra é uma igreja que trabalha com ensinamento da palavra. Vocês querem crescer? Estudem. Se não estudar, não cresce. Não cresce, irmão, e não é culpa minha. Não adianta vocês olharem para mim assim, o pastor não olha para o meu ministério, o pastor não olha para mim. Não sou eu tenho que fazer o que está escrito aqui, tem que ser apto para ensinar. Infelizmente, tem muitos pastores que me acompanham na rede social, amigos de outros ministérios, pastores de outras igrejas, infelizmente, amigos pastores, eu falo para vocês agora também, o que aconteceu? A Assembleia de Deus criou uma cultura, que quando o irmão empurra um banco ou pinta uma parede, ele é diácono. O irmão, uma bênção, ele faz um trabalho ali de pedreiro, ele levanta ali uma carpintaria, o irmão faz isso, diácono. Está errado. Está errado, crente, está errado, pastor. Paulo diz que o diácono tem que ser apto para ensinar, irmão. Diácono, diaconia, serviço, servir não se resume. Quando ele fala servir, ele está falando servir o espiritual, servir o emocional, servir a pessoa em oração, em intercessão, em súplica, servir com uma palavra. A pessoa chega com um diácono que está velho na casa de Deus. Que tu é, irmão? 30 anos de diaconato, abre a boca cheia. 30 anos de diaconato. Meu irmão, pelo amor de Deus. Em mínimo 30 anos tu já era para ser um pastor, irmão. Ou um evangelista, ou um presbítero. Viu? E na Assembleia de Deus o crescimento é muito mais rápido do que numa igreja reformada, justamente pela falta desse interesse em observar o que Paulo está escrevendo. E Paulo está dizendo, os diáconos precisam ser aptos, não dado ao vinho. Viu? Tem uns crentes cachaceiros agora aí. Quer ver uma coisa, irmão? Eu estou falando isso aqui com muita seriedade, tá? Com muita seriedade. Se eu for citar para vocês aqui em Belém do Pará, eu sou pregador, vocês sabem disso, eu ando por aqui, por essa cidade, por essa capital, por essa Ananindeua, vocês sabem muito bem disso. E se eu for citar para vocês aqui pessoas que vocês veem na rede social todo dia quase, em grandes eventos, em grandes lugares, que são beberrões, vocês não acreditam. Cachaceiro de Jeová. Camarada vai pregar bêbado às vezes, viu? Porque colocou na cabeça dele. Paulo não diz que é para mim subir numa tribuna cheio de álcool. Paulo diz que é para mim subir numa tribuna cheio do Espírito. Pastor, mas não sei o que pode, é liberado. Então fica lá te enchendo de cachaça e deixa a gente se encher do Espírito aqui. Viu? Isso, porque a gente tem que ter alegria. Alegria, tem coisa melhor do que estar cheio de Deus, irmão? Não tem. Então, o obreiro não pode ser dado ao vinho. Tu quer ter teu vinho lá? Por exemplo, se você tiver um vinho, não me entenda mal, tá? A Bíblia não tem nenhuma fala que você não pode beber. A Bíblia não fala disso. A Bíblia não diz, olha, você não pode beber. A Bíblia não tem nenhuma demonstração. No Antigo Testamento, a cultura judaica era regada ao vinho. Jesus tomou vinho com os apóstolos. Viu? Salomão escreveu sobre vinho e sobre os males que o vinho traz para a vida do homem. A Bíblia proíbe se embriagar. Isso ela proíbe. Você dá continuidade e ficar chapado, encher a cara e dizer, não, Senhor, é só mais um gole, quando vi já está em 3 garrafas, esse é para a glória do teu nome, e o cara já está porre ali. A Bíblia proíbe essa sem-vergonhice. Vocês viram outra coisa, irmão? Qual foi o resultado de pessoas que se envolveram? Olha o resultado de Noé, que ficou bêbado, nu, e amaldiçoou Canaã. Viu? Olha o resultado de Ló, que as filhas deles o embriagaram e nasceram moabitas e amonitas, que foram pedra de tropeço no pé de Israel. Você está observando isso? Então todas as pessoas que se envolveram com álcool na Bíblia não terminou bem, porque é mais fácil o álcool te dominar do que tu dominar o álcool. E outra coisa, como um pastor tradicional, conservador que eu sou, para a glória de Deus, uma vez fizeram uma figurinha minha dentro de uma bolha. Um amigo meu, pastor, achei graça que só me pegou dentro de uma bolha e me colocou, pastor Narciso, dentro de uma bolha, que eu fique dentro dessa bolha, protegido de toda a seta inflamada do maligno, amém? Eu, como um pastor tradicional, conservador, falo a todas as minhas ovelhas, que são minhas ovelhas verdadeiramente, não se misture com álcool.
não beba álcool. O Brasil é um país que tem problema cultural com bebida alcoólica. A maioria das pessoas que estão nas igrejas estão se reabilitando de álcool, tiveram família destruída por causa de álcool. Não caia nessa ideia de tomar só um copo que vai ficar tudo bem, que é mentira do diabo isso, irmão. Se encha do Espírito Santo de Deus. E outra coisa, se você gosta de todo final de semana escutar o teu rock, o teu Zezé de Camargo, o teu Roberto Carlos com a tua garrafa de álcool, você não serve para o ministério. Não serve para o ministério. Paulo diz que não pode ser dado ao vinho. É Paulo, irmão. Pastor, tem um contexto. Pegue lá o contexto e venha me mostrar. Você não pode ser cheio de álcool. Outra, não espancador. Você pensa que não tem um monte de mulheres que sofrem assédio, estupro dos seus maridos aqui, que elas não querem fazer sexo, não estão preparadas, e o homem vai na força, viola a mulher, espanca a mulher, não só fisicamente, mas psicologicamente também. Não serve para o ministério, precisa ser liberto. Precisa de transformação. Não cobiçoso e de torpe ganância. Talvez esse aqui, seja o que mais tem hoje na nação brasileira. Pastores gananciosos, que viram no evangelho uma ponte para serem milionários, e nada contra o pastor viver bem, nada contra o pastor ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, um bom salário, nada contra, mas a gente precisa não permitir que Mamon seja o nosso Deus, porque se você não dominar o dinheiro te domina. Não neófito, menino na fé. Você vê alguém que não cresceu biblicamente, ele não está qualificado para participar do ministério. Amém? Preste atenção. Paulo está admoestando a Timóteo a se preocupar com questões externas. Se você observou todos esses pontos que eu acabei de mostrar para vocês aqui, todos eles, irrepreensível, marido, vigilante, sóbrio, honesto, a maioria dos pontos estão falando de coisas externas. Paulo está preocupado com o testemunho. Sabe por quê? Porque o que nós falamos aqui, às vezes a nossa vida desprega lá fora. Aí o evangelho, ao invés de ser poder, acaba virando escândalo. Então ele está preocupado que a nossa integridade moral seja perfeita, seja forte, para que nós possamos ser testemunhos. Somos perfeitos, pastor? Ninguém aqui é perfeito. Ninguém, mas a gente precisa todo dia tentar se aproximar daquilo que a Bíblia está nos ensinando. Vamos lá. Apto para ensinar. Esse ponto é muito importante para a consagração de um obreiro. Essa expressão didácticos significa o que, irmão? No 3. Sem volta. Já pensou? Pastor, eu estou casado há 10 anos com essa mulher, ela não quer me acompanhar para o ministério, eu não sei o que eu faço, eu já orei, já consagrei, já fui para o monte, já fiz propósitos, já pulei fogueira santa, já paguei dízimo, já comprei profeta, não deu certo. Então estou deixando dela, não quer fazer a obra e quero ficar com essa moça aqui que ama a obra de Deus. Ela não quer nada, pastor. Tá, meu filho, tu merece ser feliz. Pode deixar ela. A senhora quer, irmão, fazer a obra? Quero. Essa outra não quer, não. Então eu vou casar. Já pensou, irmão? O que mais acontece no nosso meio é isso. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Viu? Olha a diferença de uma pessoa instruída para te dar um conselho, para te direcionar. E o pastor, ele é um pouco de tudo. Tem hora que ele tem que resolver problema de direito, tem hora que ele tem que resolver problema de pensão de família, tem hora que ele tem que resolver problema de casamento que está todo desajustado. Ele tem que ser um pouco de tudo. Ele é um líder de uma comunidade. Ele é um líder espiritual. Vamos lá. Não quebrou. Aí olha como escolhe hoje os obreiros. CPF. Hoje os obreiros são escolhidos pela amizade. Ah, meu parceiro, meu parça. Estudamos junto ali no Cordeiro. Meu Deus do céu, é nós. Vamos lá. Nepotismo. Filho de pastor, não é pastor. O cara a obra está morrendo na mão dele. Mas ele, para não deixar o filho sem nada na mão, ele vai passar a obra para o filho acabar de enterrar a obra que ele já matou. Nepotismo. Está cheio nas igrejas, não é só na política. Está cheio nas igrejas, está cheio nas convenções. Está cheio. É por isso que as pessoas me odeiam, não gostam de mim. Ah, tu é polêmico. Não, irmão, nós temos que falar a verdade.
com medo, sem medo de represália, sem medo de perder a agenda, porque o Senhor se responsabiliza pela nossa vida. Nós temos que pregar a verdade. Influência, e não mais pela instrução, e não mais pelo ensino, e não mais porque ele é apto para ensinar, e não mais pela instrução de Paulo. Aí está aí o resultado. É assim que Paulo quer a casa de Deus. Vamos lá, capítulo 3, versículo 15, a gente já está terminando. Eu vou até o capítulo 3. Amém? Assim, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler o 14 e o 15. 1 de Timóteo 3, 14. Escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Meu irmão, que texto lindo. Timóteo, eu não estou aí. Se eu demorar, Timóteo, chegar até você, eu te mandei uma carta, só para te seguir ela, para te saber tudo como deve proceder a obra de Deus. O dever de Timóteo era só pegar a demonstração de Paulo, colocar em prática, e não é fácil colocar isso aqui em prática, irmão. Quando você confronta uma pessoa dentro da congregação, ela vai se colocar contra você. Quando você se confronta contra um liderado, contra um líder, contra um membro, ele vai se colocar contra você, porque a pessoa não quer ser confrontada, a pessoa não quer largar suas práticas erradas, a pessoa não quer largar o seu pecado imoral, a pessoa não quer largar a prostituição. Ou a gente vira e faz aquilo que Paulo quer que nós façamos, ou a gente deixa a casa de Deus ser casa da mãe Joana. Todo mundo manda, todo mundo dá palpite, todo mundo faz o que quer. Não, irmão. Nós temos um manual. Eu, pastor Narciso, falo por mim. O dia que eu pegar minhas ideias e colocar aqui no púlpito, não observar aquilo que a Bíblia me fala, Deus vai cobrar de mim. Assim como vai cobrar de cada um de vocês que estão me ouvindo aqui nessa manhã, de você que está ouvindo em casa, que se eu estiver fazendo aquilo que a Bíblia manda e você não se enquadrar no quesito de liderança, Deus também vai cobrar de você. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos reconhecer que a autoridade suprema é da palavra. Continua, Timóteo, nessa pegada. Doutrina, sexta-feira, culto de ensino, escola dominical. Instrui essa igreja, ensina essa igreja. Trabalhe nessa igreja. Que maravilha, irmão, ver o número de pessoas que estão. Será que foi pela sopa? Estou brincando, irmão. Mas é uma maravilha nós vermos o número de pessoas que nós temos aqui hoje. Viu? Que domingo que vem possa dobrar. Porque é aqui que nós vamos crescer como cristãos. Não é fácil, irmão, chegar até aqui. Ontem eu fui dormir quase 2 horas da manhã, viu? Tinha um dia muito puxado, preparando aula, pesquisando, fazendo isso e fazendo aquilo, e compromissos fora, então não é fácil. Mas vale a pena nós chegarmos aqui e trazer uma instrução para a sua vida, para que Deus ele possa ser exaltado através da pregação da palavra. Você vai sair daqui hoje mais instruído para a glória de Deus. Olha só, o conselho de Paulo é: procure outra função no corpo. Se você não for apto para ensinar, você vai lá no corpo e você vai procurar outra função, você vai orar a Deus, porque não é você que escolhe na verdade, né? E você vai desenvolver essa função da maneira que agrada a Deus. As pessoas não querem as funções que mais têm evidências. Não querem. Ninguém quer vir colocar a mesa da Santa Ceia hoje. Não. Nenhum obreiro quer vir limpar o templo com as irmãs da limpeza. Não tem tempo, pastor. Nós não queremos essas funções. Ah, pastor, mas o senhor só fala, brigue com Deus, irmão. Ele me colocou nessa função. E eu tenho procurado fazer essa função com maestria. Tenho procurado fazer essa função com responsabilidade. Viu? É perfeito? Não está longe de ser perfeito. Mas tenho procurado me encaixar naquilo que a Bíblia me coloca, porque a quem é mais dado, mais será cobrado. Vamos lá. Analisando, olha esse texto aqui, a gente já está terminando. Paulo vai colocar esse texto, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da... Eu separei aqui 3 expressões gregas. A expressão parastesai, apresentar-te, a expressão dokimos, que é traduzido para o português como aprovado, e ortotomeu, que significa manejar bem a palavra. E olha o que significa isso, olha como é sério o ministério, irmão. Só uma olhadinha no grego. Parastesai, a palavra apresentar-te significa apresentar-se para o serviço, é estar pronto.
É aquele obreiro que não... Olha, irmão, tu vai dar uma palavra, eu não tenho nada hoje. Irmão, pensa como isso me irrita. Viu, Rafael? Isso me irrita, meu filho. Quando eu chamo um obreiro e falo para ele assim, tu tem uma palavra, ele fala assim, eu não tenho. Irmão, eu fico irritado com isso. Eu fico irritado com isso. E os obreiros que estão aqui, escutem isso em nome de Jesus. Eu não falo nada, mas eu fico chateado com o obreiro, que eu chamo para dar uma palavra e ele não tem uma palavra para dar. Porque ele, no mínimo, não está sendo responsável com a sua vocação. Viu? E quando eu falo por Rafael, não estou me direcionando a ele para não ficar assim, como se eu estou me referindo a ele. Não, eu usei ele como um exemplo. Viu? Mas é muito complicado. Paulo está dizendo, vocês precisam estar prontos, preparados. Olha, fulano, amanhã tu vai dar uma palavra. Sim, senhor, pastor. Lá no teu emprego não é assim? Olha, amanhã tu vai fazer tal função. O que é que você fala para o seu chefe? Com certeza, está feito já. Por que na obra de Deus não? Aí ele fala, docmos, aprovado. Indica que é o processo, irmão. O obreiro precisa passar no processo de refinação ou de purificação do ouro e da prata. Eu preciso estar apto para servir, preparado como o ouro e a prata são purificados no fogo. Aí a última, que maneja bem a palavra, o corte perfeito do tecelão. Vamos ouvir o obreiro com uma palavra. Aí abre o texto, 1 Timóteo capítulo 5. Não repreenda irmão, quando o cara gaguejou, já era. Não estudou, não leu, não conhece o texto, é um irresponsável. E a culpa é de quem? Do pastor Narciso. E não me deu oportunidade, acabou com o meu ministério. Esse púlpito aqui, ó, sobe aqui quem tem algo para dar para a igreja. Aqui nesse púlpito não é vitrine para você mostrar que você sabe falar bem. Aqui nesse púlpito não é capa de revista para dizer que você é o cara. Aqui sobem pessoas compromissadas com o reino de Deus. Compromissadas. Irmão, eu estou pouco me lixando se o cara sabe falar bem. Eu estou pouco me lixando se o cara já leu 100 livros. Se ele não se encaixar no que a Bíblia diz, para mim o ministério dele vai continuar parado. E eu me orgulho em dizer que eu sou um pastor que dou oportunidade para todas as pessoas crescerem nessa casa. De tudo. Agora, só cresce quem busca, só cresce quem soa, só cresce quem está pronto, só cresce quem está purificado, só cresce quem está na direção, como o Paulo está falando aqui. E não adianta você ficar com raiva de mim. Não adianta, que não vai dar em nada. Viu? Vamos lá. Apostasia. Pastor, por que uma necessidade tão grande, de um pastor, de um líder, de alguém que ensina? Irmão, existe um tempo que nós estamos vivendo mais apostasia do que esse. Se a gente não tiver o ensino, vai se cumprir Efésios 4, de 11 a 16. Seremos pessoas levadas pelo vento de qualquer doutrina. A minha briga com amigos que eu amo de coração, pastores, que todo quarta tem um pregador diferente, toda sexta tem um pregador diferente, todo domingo, não concordo com isso, irmão, não concordo. O compromisso de ensinar o rebanho é do pastor da congregação. Ele ganha para isso, ele é assalariado para isso, ele recebe oferta para isso. Então ele tem que se preocupar em fazer isso. Vocês sabem, não todos, mas vocês sabem porque a maioria dessas igrejas trazem pregador, porque o líder não tem pasto para dar para a ovelha. O líder não tem palavra, o líder não tem ensino, o líder não tem doutrina. Aí quarta-feira vem uma milenista, sexta-feira vem um pós-milenista, domingo vem um dispensacionalista. A igreja fica toda embaralhada. Ah, mas o pastor na quarta falou que a gente ia antes. O pastor na sexta falou que a gente ia depois. E esse pastor falou que a gente nem vai. Outra coisa. Glória. Aula tensa, né, irmão? Escute só. Os irmãos que são diáconos aqui na casa, não peguem o fato de vocês fazerem serviços gerais, físicos, como isso fosse uma brecha para tampar a parte da palavra que está em falta na vida de vocês.
E os irmãos que manuseiam a palavra, coloque a vida de vocês num lugar para servir essa casa com serviços gerais. Viu? Ah, pastor, eu não prego, mas eu arrumo. Não tem nada a ver isso, você tem que pregar e arrumar. Ah, pastor, eu não arrumo, mas eu prego. Negativo. Você tem que pregar e arrumar. Ah, eu estou fora disso aqui, pastor. Ah, mas eu dou uma palavra lá domingo. E daí? É só mais uma parte tua. Ah, mas eu não, mas eu vou ministrar, mas eu limpei. Não interessa. Você tem que se preocupar com o ministério da... Eu estou te ensinando, irmão. Eu não estou te mudando e nem te obrigando a fazer, eu estou te ensinando. E te ensino com exemplo de Bíblia e de vida. Oração, eu estou aqui. Consagração, eu estou cedo aqui. Meio-dia, eu estou aqui. Culto de ensino, não falto. Domingo, estou hoje ministrando ceia, daqui a pouco. Então você tem exemplo de prática e de vida, e exemplo teórico e prático. Não faz por quê? Responda para você mesmo. O que significa apostasia? Pecar cada vez mais e obedecer cada vez. Apostasia é você abandonar a fé cristã. Estamos caminhando para o final. Aí ele vai colocar aqui, ó. Quero que todo mundo leia no 3, do versículo 4, 1. 1, 2, 3. Amém, irmão? Preste atenção para mim. E a gente encerra. Os irmãos estão indo buscar sopa lá para você tomar. Dá para dar um glória a Deus? Isso. Pastor Narciso, essa carta de Timóteo é uma carta que todo obreiro devia andar com ela embaixo do seu braço. E todo mês, de vez em quando, uma vez por mês, dá uma lida lá para a gente não esquecer o que está escrito aí. Porque, irmão, quando nós pegamos esses 6 capítulos dessa carta, nós vamos ver o quão importante é fazermos e obedecermos à vontade de Deus. E outra coisa, irmão, preste atenção para mim aqui. Tem um texto bem aqui, eu vou ler com você. Abre aí rapidinho. 1 de Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12. Só o versículo 12. Estava conversando com um obreiro essa semana na minha casa, resolvendo algumas coisas pessoais de ministério. Eu disse para ele, falei, meu filho, não foi eu que te escolhi, foi o Senhor que te escolheu. Versículo 12, 1:12. Sou grato para com aquele que me fortalece, ou que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para onde? Não foi eu que escolhi você, foi Cristo que te escolheu. Os que estão aqui que eu consagrei diáconos, o irmão Marcos já veio diácono, eu consagrei aqui o irmão Paulo, eu consagrei o Rafael, eu consagrei o diácono Felipe que está ali. Os que estão aqui que eu consagrei, não foi eu que consagrei vocês. O compromisso não foi comigo que vocês fizeram. Quem chamou vocês para o ministério foi o dono do ministério. Eu fiz a parte humana, simbólica de consagrar, porque eu como pastor, como líder, eu estou aqui visualizando quem está apto. Às vezes eu erro, claro. Depois de muito tempo como pastor, eu fui aprender que o diácono, a gente não entrevista ele, a gente entrevista a mulher dele primeiro. A gente chama a irmã e fala assim, aí irmã, como é que é lá? Porque se eu consagrar ele, tá? E não dá certo, a culpa é sua. Porque quem convive com ele não sou eu, é a senhora. Como é que ele é aqui? Ele é um bom pai? Ele é um bom marido? Como é a vida dele? É assim, com os filhos? Não, pastor, está uma benção. É certo que tem aquela conversa antes entre os dois, né? Aí já é pessoal de cada um. Mas é assim que funciona. Porque, irmão, da mesma forma que eu posso consagrar um que vai ser uma bênção para essa igreja, eu posso consagrar um que vai dar trabalho para mim e para a igreja. Isso é sério, irmão. Isso é muito sério. Então as pessoas, às vezes, elas não entendem decisões que um pastor toma, ações que um pastor toma. Por que o pastor não faz isso? Porque não é simples assim.
Olha só, como é que eu vou saber que é doutrina de demônio, pastor? Se eu não sei filtrar, eu não tenho Bíblia. A importância do ensino para um obreiro é tão séria que ele precisa ter o crivo e para saber o que ele canta e se vale a pena glorificar durante. Eu acho lindo quando vem um pregador aqui que fala uma heresia. Eu glorifico a Deus, porque a igreja trava. A igreja é ensinada, irmão, para a glória de Deus. Aí chegou um aqui alguns anos atrás e disse, porque quando Cristo desceu ao inferno, a igreja travou. A igreja é ensinada, viu? A igreja sabe filtrar. O glória a Deus é dado com certeza quando aquilo é bíblico. O louvor que é cantado é bíblico. Por quê, irmão? Porque nós estamos seguindo